Presidente, eu gostaria de dizer que apresentei há pouco um requerimento no Senado Federal, o qual será lido em momento oportuno e votado também na Comissão de Constituição e Justiça, sugerindo um voto de aplausos em comemoração aos 80 anos da subseção da OAB no Estado do Paraná. Peço vênia rapidamente para ler a justificativa. O Estado do Paraná foi um dos primeiros a instalar a sucessão da Ordem dos Advogados do Brasil. A história da Ordem teve seus primeiros passos com o movimento que resultou na independência do país, mas só foi criada após a Revolução de 1930 e a instalação do governo provisório. Em 18 de novembro de 1930 foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil pelo artigo 17 do Decreto 19.408. Em 15 de fevereiro de 1932, ou seja, um ano depois de termos criado a Ordem dos Advogados do Brasil, realizou-se no edifício do Orfeão, na Escola Normal Secundária em Curitiba, sob a presidência do advogado Arthur Ferreira dos Santos, que na ocasião presidia a instituição dos advogados do Paraná, a sessão de posse dos membros do primeiro Conselho da OAB do Paraná. Em 6 de abril de 1932, discutiu-se o projeto de organização das subseções. Criam-se duas, uma com sede em Curitiba e compreendendo as comarcas de Paranaguá, de União da Vitória, Rio Negro e Palmeira, outra com sede em Ponta Grossa, compreendendo as comarcas de Castro, Tibagi, Santo Antônio da Platina e Prudentópolis. Atualmente, o Paraná possui 47 subseções da OAB. Iniciada há 80 anos, com 128 advogados, a OAB Paraná soma atualmente mais de 50 mil inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Diante do exposto, senhora Presidente, em homenagem aos 80 anos de história dessa instituição, a qual tenho a grande honra de pertencer, requeiro o presente voto de aplauso. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2012. Senhora Presidente, outro assunto que me traz à tribuna na tarde de hoje é a agenda tratado há pouco com o ministro da Agricultura, o ministro Mendes Ribeiro, a agenda da Frente Parlamentar Agropecuária. Frente esta que anunciei ontem aqui desta tribuna, que tem o privilégio de ser o coordenador político. A agenda apresentada ao ministro, além do tema que toma a pauta das discussões na Câmara dos Deputados nesse momento, que é o Código Florestal, foram apresentados ao ministro outros 4 temas de importância nacional e que são de interesses da Frente Parlamentar Agropecuária e que necessitamos do apoio do Ministério da Agricultura e de todo o governo para que possamos avançar ainda mais naquilo que já foi conquistado. O primeiro dos temas é a inclusão do produtor rural, pessoa física, na Lei de Recuperação Judicial. Tivemos a notícia do ministro Mendes Ribeiro que este tema foi discutido ainda hoje pela manhã no Ministério e já foi remetido ao Ministério da Justiça. Este tema, a inclusão da pessoa física na Lei de Recuperação Judicial, ela se faz necessário para que possamos criar um instrumento privado para a solução do problema, estimulando a negociação dos produtores com os seus credores, sem a tutela estatal, o que tem sido a marca das negociações em torno do endividamento agrícola. Outro tema, senhora Presidente, é a regulamentação do Fundo de Mitigação de Risco de Financiamentos de Investimentos de Produtores Rurais
e de cooperativas. Esta lei é de 2009 e ainda pende de regulamentação. Esta é uma das reivindicações do setor produtivo brasileiro, que precisamos construir um fundo garantidor do risco de operação. A Frente Parlamentar apresentou com clareza ao ministro da Agricultura a necessidade de que essa regulamentação seja feita o mais rápido possível para que seja mantida a oferta de crédito aos produtores rurais. A Frente Parlamentar manifestou o seu interesse de ter o fundo regulamentado o mais rápido possível, senador Álvaro Dias, meu caro colega, também do Estado do Paraná, que também defende o setor produtivo do nosso Estado. A regulamentação o mais rápido possível, senhora presidente, para permitir maior acesso dos produtores ao crédito agrícola. Outro tema levado em discussão naquele momento foi a regulamentação do Fundo de Catástrofes do Seguro Rural. Até mesmo em homenagem ao deputado Miqueleto, nosso saudoso deputado Miqueleto, que tão bem representava a agricultura desse país e defendia com muita maestria este setor, nós levamos essa reivindicação ao ministro da Agricultura para que este fundo, que garante a renda ao produtor rural seja o mais rápido possível regulamentado. O que nós temos hoje no seguro agrícola, por exemplo, é a garantia do empréstimo, a garantia do crédito tomado pelo produtor rural, mas não temos a garantia de renda para o produtor rural. Imaginem, senhoras e senhores senadores, o agricultor ele vai até o banco, normalmente o Banco do Brasil, ele toma o crédito rural necessário para o financiamento da sua produção. Vem uma catástrofe, vem aí os fenômenos climáticos que assolam todo o nosso país, granizo, seca, chuvas em horas não desejadas pelo produtor rural, e leva o que nós chamamos a quebra da safra. O que o seguro agrícola garante, senador Jaime Campos? Garante que a sobra da safra produzida naquele momento, ou toda a safra produzida naquele momento, seja entregue ao banco, e a diferença disso o seguro custeia. E o produtor que trabalhou o ano todo não terá nenhum tipo de garantias, ou não terá nem mesmo a garantia do sustento próprio e da sua família. O que nós queremos, então, é garantir, no mínimo, a subsistência ao produtor. O produtor grande tem outros mecanismos, mas ao pequeno e ao médio produtor rural. Outro tema debatido hoje nesta reunião com o ministro da Agricultura é a política de sustentação de preços do trigo e do milho, e também debatemos com o ministro o tema do zoneamento para a cana-de-açúcar. Senhora presidente, por fim, eu quero manifestar a minha profunda preocupação, senhora presidente, com a notícia trazida hoje, senador Jaime Campos, pelo jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, relatando que um fato do interior de São Paulo, aonde a insegurança ou a possível perda daquela tranquilidade daqueles que vivem no campo está ameaçada. O Bom Dia Brasil, esse importante telejornal nacional, trouxe uma situação aonde um cidadão daquele estado teve a sua propriedade invadida por ladrões, aonde prenderam e amordaçaram a sua família e levaram dali os seus pertences materiais, principalmente máquinas agrícolas. Este tipo de crime tem sido constante também no meu estado. E é uma preocupação que temos que ter, tanto aqui no Senado Federal, nós legisladores, mas também nós temos aqui a obrigação de cobrarmos de todos aqueles que têm o dever de garantir a seguridade no campo. Eu apresentei, senhora presidente, no final de 2011,
o PLS 759 de 2011, que altera a Lei 9.503, que é a lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Também o Decreto 73 de 1966, que dispõe sobre o sistema de seguros privados. A minha sugestão é que nós venhamos a criar um documento público para os veículos e máquinas, não só os agrícolas, mas para todos os veículos e máquinas, porque hoje o único documento que nós temos é a nota fiscal do cidadão que adquiriu a máquina, e uma máquina que tem aí 10, 20 anos, que ainda é utilizada no processo produtivo, muitas vezes não tem mais esse documento, a nota fiscal de compra. E no máximo, senador Pedro Simão, um recibo particular de venda. Essa máquina que custa muito mais do que o carro, ou do que o veículo de transporte pessoal do produtor rural, milhares ou centenas de vezes, pelo menos, às vezes mais do que esse veículo, não tem um documento público de garantia de propriedade. Então, nós sugerimos ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, esta inclusão, essa alteração no Código de Trânsito Brasileiro, para que possamos ter um documento que vai dar muito mais a garantia ao cidadão brasileiro. E peço, senhora presidente, que seja considerada o meu pronunciamento nas notas taquigráficas, tendo em vista o término do meu tempo nesta tribuna. Eu vos agradeço. Muito obrigado.